Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos dar início logo mais ao estudo da obra Pão Nosso. E como sempre fazemos, antes, para que a gente possa harmonizar e preparar os nossos corações para receber as reflexões da noite de hoje, nós vamos ler um trechinho da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, que nos diz: Missão do homem inteligente na terra, item 13, esse é o título. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhais, sejais sumidades e inteligência neste planeta, nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento, com que podeis desenvolver por vossa vez a inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização se deve prestar? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que direis, se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Então, já trazendo um pouco da reflexão que falaremos logo mais, até nossa inteligência precisa ser utilizada para o bem. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Quem se sentir à vontade pode, durante o nosso estudo, nosso encontro, colocar uma água para fluidificar na sua casa, já que estaremos aqui em um momento de reflexão, na comunicação também com as energias do alto, com os espíritos amigos. Então que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e agradecer a espiritualidade amiga e benfeitora que permite esses momentos de refazimento, de paz, de orientação e de direcionamento. Que a nossa gratidão seja também ao nosso querido irmão Chico, que pelas mãos benditas psicografou as páginas que logo mais iremos estudar e aprender. Agradecer também ao querido benfeitor Emmanuel pelos ensinamentos que direcionou aos nossos corações e rogar à espiritualidade amiga que nos inspire nesse momento para que daqui saiamos melhores do que quando chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje a nossa reflexão será da obra Pão Nosso, no capítulo 74, intitulado Más Palestras. E é importante entender como que Emmanuel ele vai construir esse capítulo, a forma como ele vai fazer para desenvolver esse estudo. Então ele se utiliza de um versículo de Paulo, de uma das cartas de Paulo aos Coríntios, que está no capítulo 15 da Bíblia, no versículo 33, e ele diz assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Em que contexto Paulo envia esse direcionamento, essa orientação às pessoas, ao povo de Coríntio, lembrando que o contexto em que isso foi apresentado é que nesse momento, lá na cidade de Coríntio, Paulo já tinha ali implantado a igreja,
já estava buscando direcionar aquele povo, aquele grupo de pessoas, lembrando que a cidade de Corinto era uma cidade rica. Então, aquele povo era muito seduzido pelas paixões, era um povo muito transviado ainda, e Paulo, com o seu exercício árduo de buscar envolvê-los nessas energias sublimes da Boa Nova, do Evangelho, de orientá-los. E aí imaginem só, nesse momento começam ali as conversas, as discussões. E qual era o conteúdo que pairava? Era justamente da negação da ressurreição de Jesus. Sendo que naquele momento, tendo como importância a ressurreição de Jesus para o estabelecimento até mesmo da fé daquele povo, daquelas pessoas, o que ocorria era, quando essa disseminação de que era falsa a ressurreição de Jesus, quando essas ideias começaram a pairar pela cidade de Corinto, o que aconteceu foi um abalo na fé daquele povo. As pessoas começaram a se envolver com essa atmosfera, e isso, claro, uma calúnia, processo de maledicência, ideias falseadas sendo disseminadas naquela população, e aquilo estava abalando de forma estrutural a fé daquelas pessoas. E Paulo observou isso, viu a gravidade que isso ocorria. Claro, eles não tinham como provar a questão que era falsa a ressurreição de Jesus, visto que muitos olhos presenciaram. Então, o que Paulo fez foi, dentro desse processo de conversação, de orientação, e aí no capítulo 15 dessa primeira carta aos Coríntios, ele vai apresentar várias outras orientações, mas Emmanuel se utiliza basicamente dessa, onde fala das más conversações. Em outros textos é traduzida como más companhias, mas no que dá no mesmo, porque de fato, quando uma ideia falsa é disseminada, independente da pessoa, do que se fala ou da pessoa que fala, é uma energia que envolve a todos e que pode levar, claro, à destruição, que pode levar, como mesmo o Paulo cita, a corrupção dos bons costumes. Então eles estavam ali buscando uma caminhada mais reta, buscando encontrar um caminho mais próspero, mais justo, e estavam se corrompendo no meio desse caminho por conta dessas conversações, dessas más companhias. E é justamente nesse ponto que Emmanuel ele vai focar para expandir, para ampliar esse olhar e trazer para a nossa realidade atual, mostrando que essas conversações que Paulo cita, que corrompem os bons costumes, nos corrompem todos os dias quando fazemos utilização delas. E aí justamente ele vai desenvolver durante todo o texto que conversações são essas, em que momentos isso surge em nossa vida, para que a gente possa refletir mais sobre a nossa conduta e sobre a forma como temos utilizado as nossas palavras. Então Emmanuel ele começa dizendo o seguinte: as conversações menos dignas deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. Então, que conversações menos dignas são essas? Os pensamentos que temos com relação aos outros, os pensamentos de julgamento, os momentos em que observamos uma conduta no nosso irmão e muitas vezes repreendemos ou falamos de forma, como ele mesmo diz, menos digna, que não eleva, que pelo contrário, traz para todos que estão ao nosso redor uma vibração de animosidade. Aí aqui entra o processo da maledicência, da fofoca, de fato da calúnia, do falar mal. E isso deixa um traço, uma marca de inferioridade por onde passa. Então a gente percebe que essas ideias, elas baixam o nosso teor vibratório, mas também a questão do nosso processo de transformação moral. Se a gente está buscando se melhorar, se a gente está buscando construir algo melhor para as nossas vidas, não é falando mal dos outros, não é trazendo palavras que são injuriosas, que sempre observam de forma maldosa os outros, que nós vamos conseguir se construir nesse processo.
E ele continua dizendo que essas palavras menos dignas, essas conversas menos dignas, elas causam a atmosfera de desconfiança que substitui imediatamente o clima de serenidade. Ou seja, a gente vai e começa a conversar, a falar mal de um amigo, de um irmão, ou observar muitas vezes um defeito que o nosso irmão tem, com um olhar não de ajudar, não de auxiliar, mas pelo contrário, de fato de falar mal, e a gente começa a construir ao nosso redor essa atmosfera de desconfiança. E a gente acaba quebrando todo o clima de serenidade. E aí, inclusive, as relações que nós vamos construindo são também baseadas nessa desconfiança. E aí, por isso que hoje em dia, muitas vezes nós percebemos que as nossas relações humanas, elas são muito efêmeras, elas são muito líquidas, elas se desfazem com muita facilidade, porque em muitos momentos nos colocamos nesse lugar de julgadores ferrenhos. Ao invés de acolher, ao invés de ter um olhar mais sensível para a dor do outro, para a dificuldade do outro, para o vício do outro, o que fazemos é julgar. E a gente acaba envolvendo a nós e a todos nesse emaranhado de desconfiança. E aí acabamos com o clima de serenidade e, consequentemente, nós não conseguimos aí conquistar dentro das nossas relações algo mais elevado. E ele continua dizendo e utilizando a seguinte palavra: o veneno. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Que veneno é esse? E que investigações doentias são essas? Justamente a forma, pensamento que nós construímos para observar a vida do outro. E essas investigações doentias são justamente isso. É buscar a falha do outro, buscar na vida do outro aquilo que ele fez de errado, aquilo que muitas vezes eu observei como sendo equivocado, e ao invés de tentar ajudar, acaba propagando aquele erro, aquele equívoco, e acaba atrapalhando a vida do outro e a minha também. Então ele vai trazer aqui essa questão, e eu achei muito interessante porque ele se utiliza dessa palavra, o veneno, porque o veneno ele tem essa capacidade destruidora, de fato dizimar por onde passa, e dessas investigações doentias, dessa forma de olhar para a vida do outro através de fofoca, através de análises inferiores. Então, as observações de Emmanuel até o momento é de tudo aquilo que nós fazemos dentro das nossas relações humanas que não nos ajudam, que não nos auxiliam na construção de um ser melhor. E ele continua dizendo: em seu berço ignomioso nascem os fantasmas da calúnia. E aqui ele vai apresentar agora vários pontos, vários processos e formas que acabam aparecendo no momento em que nós nos utilizamos dessas más conversações. Começamos a observar a vida do outro, nos interessar pela vida do outro dessa forma inferior e menos dignas. Então a primeira coisa que aparece, olha só, o que nasce? O fantasma da calúnia. Começa-se ali um processo de inventar, de caluniar de fato alguns irmãos que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas. E muitas vezes esses comentários eles vêm com uma palavra, mas um exemplo do que acontece hoje em dia. Mas a gente não tem nada a ver com isso, mas... E aí depois do mais geralmente vem aquele comentário inferior. Ou se não, o comentário, mas quem somos nós para julgar? Já diz o meme. Então muitas vezes nós nos utilizamos dessas formas de observação para justamente utilizar a calúnia. E aí nós temos que são criaturas santamente intencionadas. Às vezes assim, não, mas é porque eu quero o bem daquela pessoa, é porque eu quero que ela seja uma pessoa melhor. Mas a todo momento as palavras que saem da nossa boca muitas vezes não são se direcionando para a construção do melhoramento do outro. Não ajudam de nenhuma forma o outro a crescer, a ser melhor, a sair do lugar em que nós o colocamos. Porque quando a gente faz esse julgamento de que o outro está errado, de que o outro está se enredando por caminhos tortuosos,
lembremos que é os nossos olhos que muitas vezes estão adoecidos e não observam com piedade, com compaixão, mas pelo contrário, com julgamento. E ele diz que essas pessoas santamente intencionadas tentam a destruição de lares honestos. Muitas vezes nesse processo de calúnia, por mais que a pessoa diga que está bem intencionada, que faz isso por preocupação, às vezes é algo que você diz de alguém, alegando que está ajudando o outro, eu quero abrir os seus olhos com relação a tal irmão. E muitas vezes o que nós estamos fazendo é destruindo lares honestos. Muitas vezes o que nós estamos fazendo é construir esse emaranhado de dor para aquela família, para aquelas pessoas, para as nossas relações. Outro ponto que ele traz também, além dos fantasmas da calúnia, surgem as preocupações inferiores, que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Gente, quanto que hoje em dia, com a internet, com a rede social, aqui mesmo, o Instagram, muitas pessoas estão deixando de postar conteúdos da sua vida própria, estão deixando de falar para os outros de forma mais aberta sobre aquilo que estão buscando construir. Por quê? Por conta justamente dessas preocupações inferiores, das pessoas que muitas vezes se colocam no lugar de preocupados, mas que na verdade em muitos momentos estão analisando e esperando a falha, esperando o erro para julgar, para condenar. E é interessante que hoje em dia a gente observa um distanciamento afetivo entre as pessoas. Se a gente for contar nos nossos dedos quantos amigos nós temos, a maioria de nós consegue contar os amigos em apenas uma mão. Nós vamos percebendo um isolamento, especialmente no pós-pandemia, onde nós entramos de forma mais profunda nesse mundo digital. E nesse mundo pós-pandemia, esse isolamento também se dá por conta do que a gente falou lá no início, que é a questão da desconfiança. Dessa atmosfera de desconfiança, porque como é que eu vou abrir minha vida para alguém que logo mais vai falar de forma totalmente equivocada o que eu tentei dizer? Quantas vezes em um diálogo nós nos sentimos acuados, nós nos sentimos angustiados, entristecidos, porque a gente está querendo explicar alguma coisa e a forma como o outro interpreta, às vezes, nos faz ter esse passo atrás e não conseguir dar continuidade. Outra questão também muito importante é quando nós nos colocamos na posição daquela pessoa super inflexível, que ao ouvir o outro, a dor do outro, o questionamento do outro, seja o que for, não se põe numa posição de acolhimento, não se põe numa posição daquele que também se encontra na condição de ser imperfeito. Então nós temos que pensar, observar como estão os nossos relacionamentos atuais. As pessoas confiam em nós e nós confiamos nas pessoas. E esse processo de confiança, ele se estabelece quando nós temos dentro das nossas relações um ambiente saudável, um ambiente, uma atmosfera em que eu posso confiar, uma pessoa em que eu sei que eu posso contar, que eu posso me abrir. Então, se a gente percebe que raramente as pessoas confiam a nós algo, ou que nós desconfiamos do outro, geralmente todo esse processo se dá por essas situações que acontecem, em que o julgamento ele está como premissa, em que há essa corrupção através das conversações. E aí a terceira coisa que Emmanuel pontua é sobre a curiosidade criminosa. Olha o que ele diz: emerge a curiosidade criminosa que comparece onde não é chamada. Muitas vezes nós sabemos que não podemos ajudar o outro, nós sabemos que não podemos fazer nada com relação à dificuldade, à dor, ao vício do outro, e mesmo assim a nossa curiosidade criminosa comparece ali, só para saber, só para ter a informação, só para ter acesso àquela informação para depois disseminar. Tanto que hoje em dia é impressionante a quantidade de pessoas que são canceladas nas redes sociais, muitas vezes por fatos da sua vida privada, da sua vida íntima, que são expostos e há um cancelamento.
O julgamento. Gente, quando você observa uma página de fofoca hoje no Instagram, geralmente ela tá cheia de seguidores. Milhões de seguidores as páginas de fofoca conseguem envolver hoje em dia. E por que de tantos seguidores? Porque as pessoas, elas estão cada dia mais afim, na verdade nós estamos cada dia mais afim dessas ideias, dessa curiosidade criminosa pela vida do outro. Tanto que hoje em dia o que dá mais engajamento na vida de um influencer? Geralmente é uma separação, muitas vezes uma briga de casal, uma discussão. Na maioria das vezes, o que bate os recordes de engajamento são essas situações desfavoráveis, entristecidas, angustiosas, da vida cotidiana de cada um, que ao chegar na internet, para muitas pessoas, né, para a massa, acaba sendo recebida, acolhida de forma muitas vezes alegre, e muitos outros apenas querendo obter a informação para disseminar, para falar mal. Uma coisa que eu observei, que um certo casal, não vou aqui citar, se separou recentemente, foi exposto a público, e ao meu redor todos tinham uma opinião, todos tinham algo a dizer. Quando nós sabemos que a vida conjugal de cada um pertence a cada um. Ah, mas nós ficamos sabendo. Não cabe a nós ser juízes, não cabe a nós tomar partido, ter o discernimento de que nós todos estamos na condição de seres imperfeitos, vivenciando o relacionamento das mais diversas formas. O que cabe a nós em algum momento é de fato fazer algo edificante, que seria o que? Uma prece, um bom pensamento, doar as nossas energias em prol do bem. Então ele continua dizendo, Emmanuel diz, após apresentar esses três aspectos, esses três pontos, né, dessas conversações menos dignas: o fantasma da calúnia, as preocupações inferiores, a curiosidade criminosa. Ele continua dizendo que as pessoas que se envolvem com esses processos comparecem onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que ouvem à mentira e à demência. E aí se estabelece de fato um processo de sedução daqueles que ouvem, gerando inclusive a demência. A pessoa nem, por mais que conhece a conduta do outro, a conduta reta do outro, muitas vezes pelas fofocas, por essa maledicência, acaba que apagando tudo aquilo que a pessoa conhece do outro e acaba também tendo essa visão de que o outro está errado, ou se envolve na maledicência, se envolve na mentira e acaba disseminando. E aí, minha gente, tá aí a grande dificuldade das relações humanas nos dias de hoje. A maioria dos relacionamentos tem como dificuldade primordial a maledicência, a fofoca, esses julgamentos, a falta de sigilo entre as conversas. Por isso que no primeiro ponto que a Emmanuel tocou, no primeiro parágrafo, foi sobre a questão da desconfiança. E ele vai continuar agora nos apresentando e nos direcionando para observar mais a fundo o que isso gera, inclusive, nas pessoas de boa conduta. Olha o que ele diz: a má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. É como eu falei, por mais que a gente tenha uma percepção, às vezes, de uma pessoa, de uma situação, e a gente, às vezes, dentro de uma conversa, a gente quer falar assim: não, mas será que você não está vendo de forma equivocada? Ou a gente quer pontuar que muitas vezes aquele irmão que está de fato em processo de erro, de queda, se encontra naquele processo, naquele momento, porque também é uma criatura imperfeita. E aí às vezes o que a gente acaba encontrando nesses diálogos são mais e mais evidências do erro do outro, e aí acaba que o pensamento que antes era digno acaba também sendo corrompido pelas ideias incessantes a respeito da conduta moral do outro. Continua dizendo o seguinte, Emmanuel: as palestras proveitosas sofrem em todos os lugares a perseguição implacável.
e imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. Então, em todos os lugares que nós formos, que observarmos dentro de nós, quando nós fazemos uma análise mais profunda, nós vamos perceber que em muitos momentos nós nos pegamos falando mal do outro, julgando o outro, a conduta do outro, e o que ele diz é que acaba sendo uma perseguição implacável às palestras que são proveitosas. Então a gente tem como que um embate. Toda vez que a gente tem um pensamento mais digno sobre alguém, por mais que aquela pessoa tenha uma conduta um pouco duvidosa, o que acaba chegando para nós é justamente essa distorção, buscando, né, a modificação da visão. O que nós precisamos fazer? Nos manter firmes. Olha só, a gente percebe o quanto que a gente evoluiu quando a gente vê o irmão, muitas vezes em processo de queda, quando nós vemos o irmão nosso realizando algo que aos nossos olhos é uma conduta errada e equivocada, e ao invés de julgar, ao invés de ser juiz naquela situação, nós nos colocamos na condição de irmão acolhedor, que observa o outro como nós, ovelhas ainda perdidas, buscando dia após dia o caminho certo. E é importante lembrar que os nossos erros, as nossas dificuldades, as nossas quedas morais, todas elas têm um papel fundamental na construção da nossa própria vida, que é o aprendizado. Nós aprendemos através dos erros, então nós precisamos, o quanto antes, buscar a postura da indulgência, daquele que olha de forma sensível, com piedade, com compaixão. E Emmanuel agora vai nos trazer as soluções. Pronto, tá, me identifiquei. Eu sei que muitas vezes eu julgo o outro, muitas vezes eu falo mal do outro, eu faço fofoca da vida alheia, mas e agora? O que a gente pode fazer? E a solução que Emmanuel nos traz é a seguinte: quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Quando o coração, no momento, se encontra conectado com Cristo, envolvido pelas energias sublimes de seu Evangelho que nos inspira a caridade, a piedade, a paciência, a compaixão, o que acontece é que essas palavras que muitas vezes querem direcionar ideias inferiores ou até mesmo o mal, essas palavras elas acabam sendo eliminadas. Por quê? Porque não existe terreno fértil nos nossos corações para essas palavras, se o nosso coração está nutrido, fertilizado com o Evangelho de Jesus. Então, se o nosso coração ele tem um nutriente, que é a vivência cristã, a vivência do Evangelho, a busca dessa indulgência, no momento dessas conversações indignas, desses falseamentos, dessa maledicência, não encontrará em nós campo fértil. Então, é como o seguinte: a fofoca ela tá acontecendo, ela tá rolando, mas se ela chega em mim, ela tem que parar. Ela precisa parar em mim. A maledicência, ela precisa parar em mim. Por mais que naquele momento eu seja o ouvido, mas que ela pare em mim, que ela não se propague. E para finalizar esse texto, Emmanuel diz: examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. E aqui ele nos traz a orientação benedita de Santo Agostinho, que é a observação da nossa conduta diariamente. Quais são as minhas palavras com relação aos meus irmãos? Como eu falo dos meus amigos, como eu falo da minha família, como eu falo dos parceiros que convivem comigo nas atividades espíritas, religiosas, nas atividades, por exemplo, da faculdade ou de qualquer outro grupo social em que façamos partes. Como que eu estou conversando, ouvindo e propagando informações? Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsantes da vida alheia? Observa como ages. E às vezes, quando nós recebemos muitas informações, como ele diz aqui, fúteis, malsãs da vida alheia, muitas vezes é porque nós estamos nessa posição de criaturas receptíveis. Então a pessoa já olha, sei que a Tamires ela gosta de fofoca, então eu vou falar isso pra ela. E aí a gente vai se conectando nesse processo. E a gente precisa observar muito bem, como ele diz, observa como ages. Quando essas informações chegam até mim, como é que acontece
dentro de mim o processo de observação daquilo que está sendo apresentado. Em todas as ocasiões, diz Emmanuel, há recurso para retificares amorosamente. Em todas as ocasiões, em tudo aquilo que chegar até você de ideias, ou até mesmo, como ele diz aqui, dessas denúncias, dessas más notícias, desses relatórios malsãos das vidas alheias, quando chegar a você, lembre sempre que é possível retificar amorosamente. Como assim? Com uma prece, com um bom pensamento, enviando e emanando energias positivas. Se eu sei que um irmão meu está num processo difícil, que aos olhos da sociedade pode ser algo tremendo, horroroso, que leva, né, esse processo de maledicência, que a gente possa ser aquele que, ao invés de, juntamente com as massas, caluniar, julgar, que possamos ser aquele que faz uma prece, para que aquele irmão seja bem orientado, seja bem amparado, que receba em seu caminho pessoas, criaturas que o direcionem. E ele finaliza com a seguinte frase: renova todo esse material que você recebe, malsão, essas conversações menos dignas, renova todo esse material em Jesus Cristo. Renovar se utilizando do Evangelho de Jesus, se utilizando, como eu disse no início, da piedade, do amor, dos bons pensamentos e dos bons sentimentos. E aí eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão de 2 casos que está lá no livro Lindos Casos de Chico Xavier, para que a gente observasse como que as palavras elas têm poder, e inclusive palavras e pensamentos também, como eles têm poder. Então a primeira observação é do capítulo 147, intitulado Nos Domínios da Palavra. E a história aqui apresentada é a seguinte: em um momento estava o Chico, como sempre, realizando ali as suas atividades cotidianas, rotineiras, e ele estava falando, inclusive, sobre caráter, personalidade, falando que as palavras, elas têm a possibilidade de mostrar quem as pessoas verdadeiramente são. Tanto que, inclusive, tem até um ditado que diz, né? Se você quer saber, quando João fala de Maria, você sabe mais de João do que de Maria. Porque a gente sabe muito mais daquela pessoa que fala, da forma como ela fala, o conteúdo que ela utiliza, do que de fato da pessoa de quem ela está falando, que na maioria das vezes não se encontra ali naquela conversa. Então, olha só o que nos diz aqui o texto. Sem que policiemos a língua, dificilmente conseguiremos ganhar o nosso dia. Quando damos acordo de nós, já tomamos parte nos torneios da maledicência. Conversamos futilidades ou demos respostas infelizes, que nos trarão sofrimentos e arrependimentos tardios. Muitas vezes, no momento desatinado, a gente fala coisas sem pensar e acaba se comprometendo, porque isso acontece muito. E Chico Xavier estava nos direcionando a falar isso. E veio à tona o revide que recebemos, pelo ar do sem fio do pensamento de pessoas de quem, em momento invigilantes, fizemos mau juízo. Até punhaladas e tiros temos recebido, exclamou o Chico, particularizando-nos de uma feita, porque advertiram um companheiro, sem vestir-se da defesa da humildade, recebeu depois do mesmo, quando menos esperava, um tiro projetado sobre ele com a força de um pensamento carregado de ódio. Então, em um momento, quando o Chico estava ali nesse processo de orientação a um irmão, o irmão não gostou do que o Chico falou e só com o pensamento de ódio que direcionou ali a Chico, Chico sentiu como se fosse um tiro a ferir-lhe, inclusive nessa região do ombro. E ele passou dias sentindo a dor no ombro, para a gente perceber o quanto que as palavras elas têm poder. E a outra história que também está nesse mesmo capítulo é sobre a companheira Zezé Gama, que também relata algo parecido no momento em que ela faz uma observação a moça ali que lhe ajudava no lar, e a moça completamente injuriada pela observação que ela fez, não recebendo bem aquelas palavras,
a Zezé Gama, ela sente como que um punhal fosse enfiado nas suas costas, só do pensamento da outra pessoa, desse pensamento de ódio, de raiva. E nesse momento, o que acontece é que a Zezé Gama passa a sente, né, o punhal sendo enfiado em suas costas, e depois passa uma semana inteira sentindo dor na mesma região, para que a gente possa observar o quanto que nós podemos ferir alguém com as nossas formas de pensamentos e também as nossas palavras. E o outro caso que eu trouxe aqui para a gente observar está no capítulo 53, Conversa ao Trabalho, do mesmo livro, Lindos Casos de Chico Xavier. E é no momento em que lá em Pedro Leopoldo estavam lá com Chico Xavier, naquelas conversas, assuntos, após, né, a palestra, e eles começaram às 5 da tarde, já era 11 da noite, ou seja, estavam ali já às 6 horas, naquele debate, aquela conversação, aquela coisa boa. E é claro que aquelas conversas não eram conversas assim no intuito doutrinário, de edificação, eram essas conversas corriqueiras que nós temos com os nossos amigos, com as pessoas que nos visitam. Então, variados temas iam surgindo. E aí diz o texto: Chico ia começar uma variação de tema quando viu Emmanuel a chamá-lo para o interior do México. E aí, como sempre, né, Emmanuel cortando de fato o barato do Chico, chamando ele. O médico pediu licença e foi atender, claro, né, chamado de Emmanuel. E aí Emmanuel diz: você sabe que hoje temos a tarefa do livro em recepção e já estamos atrasados. E Chico responde: é verdade. Entretanto, tenho visitas e estamos conversando. Então, Chico, ele tinha um compromisso com Emmanuel, que era das psicografias, e era um trabalho sério que ele realizava, e o horário já estava atrasado para o horário. E Emmanuel chega e pergunta a Chico: como é que vai ser? E Chico fala: olha, não posso fazer nada porque eu estou com visita. E aí o Emmanuel diz: sem dúvida, compreendemos a oportunidade de 2 horas de entendimento fraterno para atender aos irmãos sem objetivo, porque às vezes, através da banalidade, podemos algo fazer na sementeira de luz. Sim, muitas vezes ali numa conversa ou outra, como ele disse, né, até mesmo até 2 horas ali conversando, sem ser assuntos tão voltados ao crescimento, ao aprimoramento moral, como ele diz, assim, através de fato da banalidade, até que se pode trazer algo de útil. Aí ele fala: mas não entendo 6 horas a fio de conversação sem proveito. Então Chico já estava ali passando do tempo, e ele diz ainda. Aí, como o Chico não disse nada, ficou calado, estava ali só mesmo olhando para Emmanuel sem saber o que dizer, Emmanuel disse: bem, eu não disponho de mais tempo, você decide, converse seu trabalho. E é claro que o Chico optou pelo trabalho, deixando ali as palestras que prosseguiam, as pessoas conversando, e foi realizar a sua atividade com Emmanuel, nos mostrando que muitas vezes, quando nós estamos envolvidos nessas conversas menos dignas, nesses diálogos que não nos trazem crescimento, aprimoramento, mas pelo contrário, que nos fazem despertar os maus sentimentos, as vibrações inferiores através do julgamento, o que acontece é que nós estamos nos envolvendo nessas atmosferas, como disse Emmanuel, menos dignas, nessas atmosferas inferiores, e a gente acaba construindo para a nossa caminhada um caminho tortuoso. E é claro que tudo aquilo que nós fazemos, a doutrina espírita nos apresenta, volta para nós de alguma forma. E se nós temos o hábito de caluniar, de falar mal do outro, ou de pensar mal do outro, é claro que os outros igualmente pensarão mal de nós, porque isso vibra em nós, isso faz parte de nós. Então que nós possamos, com essas reflexões, começar a pensar a partir de hoje como estão as nossas conversas, o conteúdo dos nossos assuntos, dos nossos diálogos, se nós conseguimos estabelecer um vínculo de confiança com as pessoas que estão ao nosso redor, sendo receptíveis, acolhedores à dor do outro, se quando uma calúnia, uma maledicência de quem quer que seja chega aos nossos ouvidos, se ela para no nosso ouvido e o que nós emanamos de volta é uma prece, é um bom pensamento, ou nós continuamos a disseminar essa calúnia, essa fofoca, essa maledicência, contribuindo para essa atmosfera inferior dentro das relações humanas.
Então que a gente possa começar a observar de forma muito sensível, para que a gente busque, assim como nos orienta Emmanuel, nos envolver junto ao Evangelho de Jesus, no exercício constante da caridade moral, no exercício constante da indulgência, da piedade, para que nos nossos diálogos, nas nossas conversas, o que sai da nossa boca seja algo edificante, significativo, que possa construir e melhorar as relações que nós possuímos. Então, assim nós finalizamos as reflexões de hoje e vamos para a nossa prece final. Então, que nós possamos agradecer ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga que aqui se encontra conosco, por esse momento de reflexão, de estudo, que Jesus, nosso Mestre maior, possa sempre nos auxiliar no processo bendito de renovação e transformação íntima, depositando em nossos lábios as boas palavras, os bons sentimentos, para que aqueles que recebam as nossas palavras sejam agraciados de boas energias e de bons sentimentos. Jesus amigo, nos auxilia também no nosso pensamento e na forma como observamos as nossas relações, as nossas vidas e também o outro, que sejamos mais fraternos, mais indulgentes e mais piedosos. Que assim seja, graças a Deus. E eu vi que teve aqui um comentário sobre a questão das atividades do centro, e ainda bem que a Adriana já respondeu, por isso que eu não me ative a responder. E qualquer coisa, nós podemos inclusive tirar as dúvidas no nosso direct, fiquem à vontade para mandar mensagem. Nós temos a nossa equipe de comunicação social, Vilmar Isadora e os outros demais que estão aqui, que assistirão mais tarde esse nosso momento. Fiquem à vontade para mandar as perguntas, as dúvidas sobre o trabalho, as atividades do Sheila, que a gente está aqui justamente para esclarecer e sanar. Então, uma boa noite a todos, obrigado a todos que entraram, muito obrigado. Grande beijo, até a próxima oportunidade, uma boa noite.